Na sua opinião, o que significa ser cristão? Se nós sairmos perguntando para as pessoas da rua, a maioria das pessoas vão se declarar cristãos. Por exemplo, existem alguns grupos que também se declaram cristãos, apesar de suas doutrinas serem opostas ao cristianismo. Um exemplo são os espíritas kardecistas, que se dizem cristãos. Mas na realidade, o que é ser cristão? Vamos descobrir através do único livro que tem autoridade para responder essa pergunta, as Escrituras Sagradas. Acreditar em Deus é a resposta que muitas pessoas vão dar. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus, para essas pessoas é ser cristão. Mas veja bem o que Tiago, capítulo 2, 19 diz. Tu crês que hás um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, apenas crer em Deus, crer em Jesus, não faz de alguém cristão. Também concordar com o que Jesus ensinou e dizer, olha, eu concordo com as coisas bonitas que Jesus ensinou, não faz de você ou de ninguém cristão. Assim como eu concordar com algumas coisas boas que Maomé ensinou, por exemplo, que Deus é misericordioso, não faz de mim um muçulmano. Então, o que significa ser cristão? Não há como falar de Jesus e de Jeová sem ir às Escrituras Sagradas. Porque se não fossem as Sagradas Escrituras, a Bíblia, nós jamais conheceríamos Deus da forma que nós conhecemos hoje. Porque a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Jamais saberíamos, por exemplo, sobre a Trindade. O que dizem as Escrituras com relação a ser cristão? Bom, teologicamente falando, um cristão é a pessoa que recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador. João 1, capítulo 12, nos diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, ou melhor, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, em primeiro lugar, para ser cristão, você precisa receber a Jesus Cristo. O receber. Só aí você se torna filho de Deus. Não há nenhuma passagem na Bíblia que diz que todos somos filhos de Deus. Nós perdemos essa condição no Jardim do Éden, quando voltamos nossas costas para Deus, e lá nós éramos representados por Adão. Adão, quando voltou suas costas para Deus, se tornou inimigo de Deus, se juntou a Satanás, ele então perdeu a condição de filho, se tornou criatura de Deus. E é o que todo ser humano é, a não ser que venha a receber a Cristo. Conforme diz a passagem de João 1,12, a todos quanto o receberam. Mas não somente crer no nome dele, mas confiar nele para ter os seus pecados perdoados. A palavra de Deus nos diz em Atos 4, capítulo 12, da seguinte forma: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não basta somente crer, nós temos que ter a Jesus como nosso Salvador pessoal, único Salvador. Além disso, saber que nós não podemos ser salvos através dos nossos próprios meios. Isaías 64, 6 nos diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então nós vemos que, através das obras,
obras não nos salvam. A visão que Deus tem para nós, se nós chegarmos diante dele apenas com obras, sem termos recebido a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, é que nós nos achegamos a ele como um trapo de imundície. Trapo de imundície era o que, na época, se referia aos protetores, né, que as mulheres usam quando estão na regra, mods. Aqueles panos que elas usavam nesse período, quando eles estavam já usados, essa é a figura de linguagem que Deus usa para nós, é o que nós somos para Ele, quando nós tentamos chegar até Deus apenas com as nossas obras, sem o sacrifício de Jesus na cruz. Além disso, as Escrituras nos mostram que ser cristão, nós devemos nos arrepender de nossos pecados. E diz assim a palavra de Deus em Marcos 1, 14 ao 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. É preciso também se arrepender de seus pecados. As pessoas, por terem um entendimento errado de quem é Jesus, o Jesus das Escrituras, também acabam tendo um entendimento errado da salvação. E é o caso do kardecismo. Enquanto as Escrituras dizem que Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Cordeiro Imaculado que morreu por nossos pecados, já o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai afirmar que Jesus era apenas o ser mais evoluído, o espírito mais evoluído que já pisou na Terra. E ao contrário do que dizem as Escrituras, o verdadeiro cristão, segundo eles, é reconhecido pelas obras. Significa então que qualquer um que fizer boas obras é cristão? Tem lógica isso? Veja bem, a lógica, ela é universal. Ela vale em todos os tempos, em todos os lugares. A lei da lógica, ela é válida para todos. Quando nós quebramos uma lei da lógica, nós estamos sendo ilógicos. Portanto, esta afirmação não tem lógica nenhuma. Quer dizer, então, que o budista, quando ele faz boas obras, ele se torna cristão. Quer dizer, então, que o ateu, que não crê em Deus, quando faz boas obras, também se torna cristão. Você percebe que há um erro de lógica tremenda nessa afirmação. É verdade, os cristãos são chamados para fazer a boa obra. A palavra de Deus nos diz: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. Salvação se dá exclusivamente pela fé, não através da fé e das obras. A salvação, ela se dá quando eu recebo a Cristo pela fé. Quando eu creio que Ele, na cruz, lavou meus pecados, pagou uma punição que era minha, que eu devia estar na cruz e Ele foi na cruz no meu lugar. A partir daí, então, eu recebo a Cristo como meu Salvador e ocorre em mim um processo de regeneração. Eu me torno uma nova criatura. Mas ao contrário do que dizem as Escrituras, eles ainda vão dizer que fora da caridade não há salvação. Veja bem, eu faço as boas obras porque eu sou salvo e não para me tornar salvo. Mas o Espiritismo vai dizer que fora da caridade não há salvação. Enquanto o que nos diz a Bíblia? Ora, a Bíblia nos diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Uma pessoa, quando ela chega a Deus, clamando salvação apenas por suas obras, ela está ofendendo a Deus. Ela está desprezando o sacrifício que Jesus fez na cruz. Isso é um pecado muito grande.
O Livro dos Espíritos, na página 214, tem a seguinte declaração: a verdade absoluta só é conhecida pelos espíritos mais elevados. Então, na opinião desses espíritos, que nós cristãos bem sabemos quem são, eles ensinam que a verdade absoluta não pode ser conhecida pela humanidade, apenas os espíritos mais elevados. Então vamos seguir essa lógica deles. Na opinião dos espíritos, os seres humanos não conhecem a verdade, apenas os espíritos mais elevados, e ao mesmo tempo eles dizem que Jesus foi o espírito mais elevado que já pisou na Terra. Então, sendo assim, Jesus conhecia a verdade absoluta. Mas o que a Bíblia nos diz? Eu sou a verdade, o caminho, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, quando afirmou isso, diz ele ser a verdade absoluta. Ele não só conhece, mas ele é a verdade absoluta. Jesus, quando ele disse isso, eliminou qualquer possibilidade de você se achegar a Deus com qualquer outro sistema de crença, a não ser através de Jesus Cristo. Agora eu pergunto para os espíritas, para os kardecistas, se Jesus era um espírito evoluído, ele então tinha a verdade absoluta. Mas, tendo a verdade absoluta, ele afirmou que ele é a verdade. É através dele, e somente dele, que nós chegamos ao Pai. Não é através do Espiritismo. O Espiritismo, aliás, concorda com isso, que eles não têm a verdade absoluta. Ora, por que eu vou seguir uma crença que não tem sequer certeza se eles têm a verdade? Não é mesmo? Mas Jesus Cristo nos garantiu que ele é a verdade, o caminho e a vida. No Livro dos Espíritos, eles ainda vão dizer muitas outras heresias, realmente. E por que eu estou colocando aqui? Eu estou comparando os ensinos espíritas dos kardecistas com a Bíblia. E quando nós comparamos, nós vemos que são antagônicos. Há contradições. O que é uma contradição? Uma contradição é quando uma afirmação torna outra afirmação impossível. Ou é uma ou é a outra, é o meio excluído. Não há como ter uma verdade no meio das duas. Por exemplo, ou Jesus era Deus encarnado, ou Jesus era o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, ou ele era apenas um espírito evoluído. Não há uma outra opção. A Bíblia nos diz o primeiro, que ele era Deus encarnado, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Mas o Livro dos Espíritos nega esse fato e se coloca então contra as palavras do próprio Jesus. Veja aqui uma declaração, eu vou ler aqui, que diz assim, Declaração Doutrinária dos Espíritas. Estudando a doutrina espírita, compreendemos que Jesus não morreu por ninguém ou para salvar alguém do inferno. Sua morte não significa a nossa salvação e nem o perdão adiantado, abre aspas, fecha aspas, dos erros que cometemos. Jesus, o espírito mais evoluído que já esteve na Terra, encarnou e viveu neste mundo por amor a nós, para exemplificar o amor, o perdão e a caridade e a fé, sendo ele o modelo e guia e tipo de perfeição moral que se pode aspirar na Terra. Definição essa contida na questão 625 de O Livro dos Espíritos, fecha aspas. Eles dizem claramente que Jesus não morreu por ninguém, que o Cordeiro de Deus não derramou seu sangue para salvar ninguém. Mas o que diz a Bíblia? Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e olha só, e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Quem é que está certo? São esses espíritos, que nós cristãos sabemos que são demônios enganadores, porque o diabo é o pai da mentira? Ou quem está certo é Jesus, o Jesus da Bíblia? Eu creio que a resposta é óbvia. A Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Ela prova isso de muitas formas, inclusive
pelas profecias que já se cumpriram à risca no passado, e aquelas que ainda vão de se cumprir. Portanto, nós vemos que a doutrina espírita é totalmente antagônica aos ensinos de Jesus Cristo. Eles colocam ensinos, tiram passagens fora do contexto para afirmar coisas que a Bíblia nunca ensinou, como, por exemplo, a reencarnação. Jesus ensina a ressurreição, mas jamais a reencarnação. E tantos outros ensinos de textos tirados fora do contexto, como fazem as seitas, para poder ter uma base, para poder validar as suas falsas afirmações. O que eu quero dizer para você, que é espírita kardecista, você precisa se arrepender de seus pecados. Você precisa ir ao Jesus das Sagradas Escrituras. Você precisa receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador para ter os seus pecados lavados no sangue do Cordeiro. Do contrário, o seu destino será muito triste numa eternidade sem Deus. Pense bem. A eternidade é muito tempo para se descobrir que se estava errado. Obrigado.